Pessoas pobres nunca vão ser consideradas leitoras. Eu pensei muito se eu deveria fazer esse vídeo ou não. Esse vídeo não é uma resenha, diferente dos vídeos que eu já fiz aqui. Mas como meu canal é focado justamente em livros, eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo pra cá. O meu objetivo maior aqui é fazer as pessoas lerem e terem o hábito de leitura. Então, eu acho importante trazer esse tema aqui. Recentemente, eu me deparei com um vídeo no TikTok da Lele Alveski, acho que é isso. Eu vou deixar o vídeo dela aqui, o perfil dela aqui, pra vocês assistirem, porque ela fala de tudo muito bem. Ela tava falando de um outro vídeo, Juliana Hagner, acho que é isso. Também vou deixar o perfil dela por aqui. As duas estavam basicamente falando sobre como o hábito de leitura virou um produto hoje em dia e como as pessoas se baseiam na estética que é vendida para elas como algo que elas precisam ter para serem leitoras, para elas serem consideradas leitoras. E por que que isso é uma coisa um pouco preocupante? Hoje em dia, essa estética literária, ela é vendida realmente como um produto. As imagens mostrando o cotidiano de leitura são imagens que mostram um estilo de vida caro. Tem sempre um cobertor todo de pelo, bem acolchoado, com uma xícara de café, com cappuccino, né? Aquele café com leite e gelinho, tipo um café de cafeteria mesmo. E os livros são sempre livros de edições especiais, todos de capa dura, bordados. E a pessoa tá sempre ali com aquela luzinha amarela, vivendo uma vida calma. E tá tudo bem você gostar dessa estética, você participar dessa estética, você tirar um tempo de leitura seguindo essa estética, mas o problema é que as pessoas muitas vezes só veem esse lado da leitura e acabam pegando isso como regra. As pessoas acham que para ler um livro elas precisam estar naquele ambiente, num ambiente calmo, silencioso, confortável. E na realidade não é bem assim que funciona. Justamente por conta dessa estética aparentar ser um estilo de vida caro, as pessoas acabam desistindo, ficando desmotivadas a lerem de uma forma normal e natural e cósmica. A gente sabe que a vida perfeita de influenciadores e de tudo isso, gente, é só uma coisa pra mídia e que na vida real não é assim. E isso vale pra livros também. Então não significa que você necessariamente, para ler um livro, você precisa estar em um lugar confortável, estar num dia que você está à toa, não está fazendo nada, pelo contrário. E é sobre isso que eu vim falar aqui. As meninas nos vídeos, elas levam a coisa ali para um lado mais capitalista, falando sobre outros tipos de leitura, sobre sugestões de leituras, mas eu queria levar esse vídeo para um lado de hábitos. Eu criei este canal com o objetivo de incentivar as pessoas a lerem. Então eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação de passar para vocês hábitos para começar uma leitura de forma simples, sem seguir essa coisa maluca de TikTok, de ler 15 livros por mês. Isso não existe, pelo amor de Deus. Ai, mas é a hipocrisia da sua parte, porque você tem uma estante cheia de livros, você tem... Sim, eu tenho, mas o que acontece? Até pra isso, levou um tempo pra eu construir. Essa estética, ela dá a impressão de que a pessoa tá sempre ali comprando 15, 10 livros por mês. A minha estante, eu acho que hoje eu tô com cerca de 100 livros e deve ter tipo 115 mangás. Isso tudo eu tenho desde que eu era criança. Foi uma coisa que eu fui construindo aos poucos e eu considero até que tem pouco. Mas por quê? Antes não tinha essa coisa de comprar livro pela internet, isso começou depois da pandemia, né? Então, assim, é uma coisa que eu tô construindo aos poucos. Às vezes, quando eu gosto muito de um livro, eu compro uma edição dele que eu acho bonita. Isso é uma coisa normal, mas não significa que eu vivo essa estética. O meu sonho desde criança é ter uma biblioteca. Não é à toa que o nome do canal é sobre isso. Mas eu sei que é uma coisa que eu vou construir aos poucos e que eu tenho paciência para fazer e que eu entendo que é uma coisa que vai levar muito tempo. Pelo contrário, quando eu entrei na internet, eu achei esquisitíssimo esses hábitos todos, porque eu tinha hábitos muito diferentes e tá tudo bem. Aliás, é por ter
tanta coisa assim, tantos itens que eu tenho moral para falar. Então agora eu vou passar para hábitos de leituras para vocês tirarem essa ideia de TikTok da cabeça e começarem a ler o que vocês quiserem ler. Nas redes sociais a gente tem muito essa ideia de ler livros gigantes, livros muito de fantasia, né? Eu sempre vejo muito livro de fantasia, de romance, não sei mais o que. Tira da sua cabeça. Tira da sua cabeça, porque a primeira dica que eu te dou, leia algo que você gosta. Ah, eu vou ler esse livro aqui que tá famoso no TikTok. Por quê? Só porque ele tá famoso no TikTok? Ah, é porque tá todo mundo falando bem dele. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu tô te falando do fundo do meu coração. O único livro que eu comprei porque tava modinha, eu me arrependi amargamente, porque era um livro péssimo, mas que ficou hypado por muito tempo, e é isso, e tá tudo bem também. Eu aprendi a minha lição. Leia o que você gosta. As pessoas têm essa mania de que para você ser leitor, você precisa ler. Você precisa ler os livros clássicos para ser um leitor. Se você quiser começar pelo gibi da Turma da Mônica, começa pelo gibi da Turma da Mônica, que, aliás, é como muitos leitores começaram. Eu, quando era pequena, eu lia livros infantis porque eu estava começando a ler. Eu não ia pegar um Don Quixote do nada porque eu era uma criança. E se você não tem o hábito de leitura, se você quer começar, comece por livros menores. Comece por coisas que são mais fáceis de ler. Não adianta você nunca ter lido um livro e pegar um livro clássico para ler. Você não vai entender nada, você vai achar horrível, você vai achar horroroso. Então, comece por um livro fácil e que seja uma coisa do seu interesse, porque isso vai facilitar muito a sua leitura. Isso já puxa para a segunda dica que eu dou para vocês. Tenham paciência. Se você não tem o hábito de ler, não adianta você achar que vai pegar um livro e vai amassar o livro em 3 dias e que você vai achar super fácil. Eu sou leitora desde que eu nasci e eu de vez em quando não tenho paciência, a menor paciência pro livro que eu tô lendo. Isso é normal. Às vezes você vai pegar um livro, você não vai gostar dele, mesmo que seja uma coisa que você tem interesse, às vezes vai ser ruim, mas não significa que vai ser ruim pra sempre. Às vezes você só não gostou daquele autor, às vezes aquele livro não tava bom. Tenha um pouco de paciência, tenta terminar o livro. Se você não conseguir, ok, procura outra coisa. Busca dica na internet, conversa com seus amigos, conversa de repente com a bibliotecária da sua cidade que vai saber te indicar, alguma coisa assim, sabe? Tenha paciência. Para ler também você precisa ter paciência. Igual eu falei, não adianta você pegar um livro e achar que você vai terminar em 3 dias. E o tempo que você leva para ler o livro não significa nada. Você pode demorar 1 ano para ler o livro, desde que você leia ali recorrentemente, né? Você faça um esforço também, que precisa de vez em quando. Não tem problema nenhum o tempo que você vai levar para ler o livro. Quando eu era pequena, eu lia esses livros aqui, ó, do Diário de uma Garota Nada Popular, que é livro infantil. Eu lia em 3 dias. Meus pais ficavam muito bravos porque eles falavam, não tem graça comprar livro pra você, você lê em 3 dias. Hoje em dia eu levo 1 mês inteiro pra ler um livro, então assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa segunda dica já puxa pra terceira dica, que é sobre você ler quando você tiver tempo ou quando você quiser, né? Eu falei que você achar que para você ler um livro você precisa estar em uma vibe cozy, em um lugar lindo, maravilhoso, cheio de passarinhos, sendo que a sua vida é um agito e você quase nunca tem esse tempo de descanso para você. Também me ajuda aí. O que eu recomendo? Tenta conciliar as suas obrigações, os seus estudos, as suas atividades com a leitura. Faça a leitura ser parte do seu dia e não uma parte isolada do seu dia. Lê ali de repente quando você estiver tomando um café, quando você sair no horário de almoço, quando você estiver na sala de aula, às vezes está esperando o professor chegar, dá uma lidinha, uma página que seja, já é alguma coisa, entende? Hoje em dia eu demoro muito para ler, eu já até fiz um vídeo falando sobre isso lá no TikTok, mas não é porque eu tenho preguiça nem nada assim, é porque eu gosto de conciliar. Eu falo, ok, este mês eu vou ler esse livro, eu não vou tentar terminar ele rápido, porque eu gosto de me aprofundar, eu gosto de passar um tempo ali com o livro, então eu vou dividir tudo bonitinho, as minhas tarefas, com o meu tempo de leitura, com os meus outros hobbies, com o tempo com a família, e é isso, e tá tudo bem também. Então, saiba conciliar, faça a leitura ser parte do seu cotidiano. Novamente, essa dica já puxa pra outra.
sobre você fazer a leitura ser parte do seu dia. Como você pode fazer isso? Estipulando metas. Como assim? Como eu falei aqui, você não precisa pegar um livro e falar, vou macetar esse livro em 3 dias. Não vai acontecer. Mas fala tipo assim, tá, todo dia eu vou ler pelo menos 3 páginas. Um exemplo. Sabe como eu faço? Eu faço assim, todo dia eu tenho que ler um capítulo. Um capítulo geralmente tem 7 folhas, 7, 12 folhas, às vezes 16, um pouco mais. Enfim, todo dia eu vou ler um capítulo. Quando eu não consigo ler um capítulo, no dia seguinte eu tenho que ler 2 capítulos. E aí o que acontece? Eu fico com uma coisa na cabeça falando, nossa, se eu não conseguir ler esse capítulo hoje, amanhã vai dobrar o número e amanhã eu tenho muita coisa pra fazer, não vai dar tempo. Então eu tento ali, eu me esforço um pouquinho pra ler aquele capítulo pra eu ficar em dia. E na hora que eu termino de ler, gente, é uma sensação de satisfação. É uma coisa muito boa, porque é como se fosse uma meta mesmo, um desafio ali. E aí te dá uma sensação de prazer muito grande que te influencia a ler mais e mais. E isso é muito bacana. Claro que eu dei um exemplo aqui de uma meta que você pode estipular, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode fazer, eu tenho, igual eu faço, eu tenho 1 mês pra ler esse livro. 1 mês pra ler o livro inteiro, beleza. Aí você divide aí como você quiser, faz no tempo que você quiser, mas tente estipular metas. E a última dica, que é a última, mas não a menos importante, tente buscar resenhas do livro que você vai ler naquele momento ou do livro que você tem interesse pra ler. Eu criei esse canal aqui porque eu gosto muito de falar de leitura. Mas eu criei também com a intenção de influenciar as outras pessoas a fazerem isso. Chegou uma época da minha vida que eu tava um pouco lenta na leitura e eu tava muito desanimada. Principalmente porque ninguém conhecia os livros que eu tava lendo, eu não tinha com quem conversar. E aí eu comecei a procurar na internet resenhas de livros. E eu via as pessoas falando do livro e eu ficava super empolgada pra ler, porque tinha toda uma história, o pessoal falando nos comentários e não sei o que. E aí quando eu perguntava, às vezes o dono do canal me respondia. Era super legal, é uma interação super válida. E eu acho que hoje em dia as coisas estão tão automáticas, tão tecnológicas. Então sair um pouco disso e buscar ali uma interação a respeito desse tipo de coisa é extremamente importante e é muito válido. Você vai ver outros pontos de vista do livro, você de repente vai se incentivar, como eu falei, às vezes você não tá muito animado para ler o livro, mas aí você vê uma resenha do livro e fica super empolgado para ler. Vamos normalizar o hábito de leitura. Leitura é para todo mundo. Vamos normalizar ler os nossos livrinhos debaixo do cobertor de onça. Normalizar ler os nossos livrinhos no ponto de ônibus. Normalizar ler os nossos livrinhos no celular, né? Não precisa nem ser um livro físico, porque o livro físico a gente sabe que é mais caro. Vamos normalizar a leitura. O Brasil é um dos países que menos lê. Gente, isso me dá vontade de chorar. Isso é uma coisa extremamente crítica. Não é à toa que o Brasil tá tão perdido. E eu nem falo em questão de política, de as pessoas não conseguem formular o pensamento delas, elas não conseguem entender o que elas mesmas querem. A gente não tem hábitos, a gente não tem muitos costumes, a gente não tem disciplina para fazer muitas coisas. Quando você adquire o hábito de ler, você cria ali um senso crítico, disciplina, você fica mais tranquilo, né? As pessoas hoje em dia estão muito ansiosas. Quando você lê, você precisa desligar o seu cérebro para algumas coisas, porque você precisa enxergar o que você está lendo, processar o que você está lendo e pensar sobre o que você acabou de ler. Então você fica muito focado naquilo ali, você fica mais tranquilo, você deixa de ficar tão ansioso, você pensa em outras coisas, você vê pontos de vistas diferentes, aí você decide se você discorda, se você concorda, por que você discorda, por que você concorda. Gente, é um hábito extremamente importante e eu acho que a gente precisa valorizar e desmistificar esse hábito de leitura. Posso depois até fazer um vídeo maior falando sobre outras dicas para vocês desenvolverem hábitos de leitura. Eu já tive vontade de fazer isso a respeito de criança, né? Como introduzir a leitura para as crianças, porque eu acho extremamente válido e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria para vocês. Eu espero que tenha ficado compreensível. E eu espero que eu tenha ajudado alguém, incentivado alguém com esse vídeo.
Não esquece de conferir o perfil das meninas, elas vão saber explicar melhor do que eu expliquei aqui, porque o meu foi mais focado em incentivar vocês a lerem e explicando como começar a fazer isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, né, que é além de resenhas aqui no canal, deixa nos comentários para eu saber, eu posso pensar em outros temas parecidos para trazer aqui, talvez até esse do TikTok de ler 15 livros por mês, que é uma coisa maravilhosa. Compartilhe esse vídeo porque deu um certo trabalho para fazer. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa desenvolver esse hábito, de repente a pessoa tá procurando como fazer e não sabe. Compartilhe esse vídeo com ela, eu acho realmente do fundo do meu coração que pode ajudar. Muito obrigada por assistir até aqui e eu vejo vocês na próxima.